Olá, povo de Deus, passando aqui para mais uma reflexão. Se nós observarmos de alguns tempos para cá, também posso dizer de alguns anos para cá, os homens têm modificado muita coisa em relação a homilia do culto. Os homens, eles têm mudado a homilia do culto, o sabor do culto, a missão do culto, porque nós sabemos que todo culto, o ponto X é louvor e adoração. Todo culto racional ao Senhor, ele tem essas duas características que a Bíblia nos mostra que tem que ser louvor e adoração. Então, culto, se tiver, claro, pregação da palavra de Deus, louvor e adoração, nós sabemos que as almas se convencerão, serão convencidas pelo Espírito Santo, serão renovadas, restauradas, recuperadas, lapidadas, porque não precisa inventar, além do que a Bíblia já nos mostra o que tem que ser feito. Aí o que nós vemos? Como eu disse, os homens têm mudado a homilia do culto, aliás, dos cultos, acrescentando ou tirando alguma coisa. Acrescentando. Então acrescentaram culto de libertação, culto da vitória, culto da família e etc. Tem mais coisa, porque no momento eu não me lembro, mas tem mais culto, mais invenção do homem aí. Então o homem, ele tem mudado muita coisa na homilia do culto. O homem que eu me refiro são as lideranças espirituais que carregam anéis no dedo, brasões na gravata, porque são doutores em teologia, em sociologia, em psicologia, em cristologia. Então envergam anéis de doutorados. Então não são chamados de pregadores, e sim preletores. Até isso também foi mudado. Os homens mudaram. Então tem tirado a característica original do culto. E tem tirado a característica original também das patentes que o Senhor deixou. Pregador é pregador. Adorador é adorador. Adorador não é cantor. E pregador não é preletor. Que fique bem claro isso. Se alguém não gosta do que eu estou falando, vá ter com o Senhor, que foi Ele que estabeleceu o culto. Foi Ele que estabeleceu o que deve ser feito ou não na homilia do culto. Foi o Senhor que estabeleceu. O Senhor Jesus é o fundador da sua igreja e foi Ele que estabeleceu o que é ou o que não é para fazer. Então vá ter com Ele, não é comigo não. Eu estou aqui baseado, eu estou embasado na palavra de Deus. Então, se você conhece a palavra de Deus, você sabe do que eu estou falando. E não me interessa se alguém gosta ou deixa de gostar do que eu estou dizendo. Como eu disse, eu estou embasado na Bíblia. Então vejam bem,
mudaram muita coisa, muito movimento, muita agitação, muito mimimi, muito blá blá blá, muito oba-oba, mexem muito com o emocional das pessoas, extingam as pessoas a colocar Deus na parede para dar bens, para dar isso, para dar aquilo, enquanto a palavra de Deus diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, se nós merecermos, se nós fizermos por onde merecer. Até porque a palavra de Deus diz que nós não somos merecedores de nada. Nós só recebemos alguma coisa da parte de Deus porque o Senhor é bom. E a palavra diz que as suas misericórdias se renovam todos os dias. E isto é o motivo e a causa de não sermos consumidos e consumados. Porque Ele nos ama. Mas Ele tem se entristecido muito por verem homens que se dizem espirituais, que se dizem liderança espirituais, mexendo na homilia do culto, acrescentando ou tirando alguma coisa. E na parte de tirar, eu já disse na parte que acrescentaram, agora eu vou falar da parte que tiraram. Estão deixando de pregar a genuína mensagem da cruz, por inspiração divina. Porque muitos não são mais pregadores, e sim preletores. E os preletores, eles massageiam o seu próprio ego. Porque são letrados, são homens que envergam anéis de doutorado, e isso aí tem tirado muitos homens do prumo de Deus, do alvo de Deus. Nada contra quem faz curso de teologia, quem faz curso de cristologia, psicologia e seja lá o que for, nada contra. Desde que isso não altere nada na sua vida espiritual. Não tire você do foco, que é a vida eterna com Jesus. Principalmente quem é liderança espiritual. Não pode perder o fio da meada, o foco, que é justamente conduzir as ovelhas salvas e alimentadas até aquele dia para entregar ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que naquele dia os pastores entregarão seu rebanho ao Senhor, e o Senhor vai conferir se elas estão cuidadas, se elas foram bem alimentadas, se foram bem protegidas. Então cuidado, viu, você que se diz pastor, liderança espiritual, cuidado. Esse foi a meditação que o Senhor colocou no meu coração, foi a inspiração divina que o Senhor me deu através do seu Santo Espírito. E eu sempre digo, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer. Muitas pessoas estão sendo usadas pelo Senhor nesses últimos dias para alertar as ovelhas do risco que estão correndo de serem conduzidas por falsas lideranças, por falsos pastores. São lobos em pele de ovelha, né? A Bíblia ela é bem clara e nos adverte quanto a isso. Apenas temos que ser espirituais. A ovelha que é espiritual, a ovelha que nasceu de novo, a ovelha que conhece a voz do seu pastor, ela não será enganada por uma falsa gestão espiritual, por um falso pastor ou por uma falsa liderança espiritual. Porque o Espírito Santo do Senhor, que está na vida daqueles que o buscam, é o Espírito da verdade, é o Espírito da unidade, é o Espírito que dá entendimento e sabedoria e, acima de tudo, discernimento, para não sermos enganados. Então, cuidado, meu povo. Cuidado. A igreja está contaminada. A igreja está infestada de falsas lideranças, de falsa membresia. Muitos nem nasceram de novo. Estou falando isso até de uma forma geral, tanto de lideranças espirituais como muitos que estão esquentando o banco nas igrejas. Mas a culpa vem lá de trás, de falsas lideranças que
criaram, acrescentaram coisas que não deviam ser acrescentadas na homilia do culto, e que também tiraram muita coisa da homilia do culto, principalmente a verdadeira mensagem da cruz, por inspiração divina, que conduz as ovelhas até a vida eterna. Pensem nisso. Pensem nisso mesmo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus renove, que Deus restaure a sua igreja, que Deus faça uma limpeza na sua igreja, tirando essas falsas lideranças, falsos pastores, falsos pregadores, que não acrescentam nada ao rebanho, mas sim que levam o rebanho ao entristecimento espiritual, ao esfriamento espiritual e à decepção, porque naquele dia muitos serão decepcionados quando Jesus voltar. É que vão enxergar que estavam sendo enganados por falsos pastores e falsas lideranças, com muito oba-oba, com muita coisa, muito movimento, que não nos leva a nada, volto a dizer. Enquanto isso, a vida de oração, de consagração, está sendo deixada de lado, está sendo de ser exigida. Nascer de novo está sendo deixado para trás, de lado. A gente não vê mais pastores preocupados com isso, com a sua membresia, se ela já nasceu de novo. Antigamente os pastores até disciplinavam você, porque eles davam um prazo para você buscar ao Senhor, buscar o batismo do Espírito Santo. Hoje não se vê mais isso. Pastor não está nem aí. Você dando dízimo e oferta, para ele está tudo bem, está tudo bom. Porque muitos vivem, claro que volto a dizer também, não tenho nada contra se o pastor vive do salário da igreja, não. Isso aí não tem nada, eu não tenho nada contra e não é errado. Mas tem muitos que se aproveitam e vão além disso. Entendeu? Muitos vão além disso. Então os ministérios, esse tipo de ministério, eles não crescem. Também a sua membresia não cresce espiritualmente falando. São pessoas cabisbaixas, são pessoas inexperientes, que nunca tiveram experiência com Deus. São pessoas que nunca nasceram de novo. Por isso que continuam sendo enganadas, porque não têm o padrão da santidade. E não tem o padrão da santidade porque não nasceram de novo. E se não nasceram de novo, é porque não estavam ouvindo a genuína mensagem da cruz, que convence o pecador do pecado, do juízo e da culpa. Pensem nisso mais uma vez. Louvado seja o Senhor.